obrigada porque sabemos que o Senhor já está nesse lugar. Muito obrigada pelo teu amor, por não ter desistido de nós, Pai. Se chegamos até aqui, foi o teu Espírito Santo que nos trouxe. Fala conosco, Espírito Santo. Meu coração está aberto, preparado. Queremos ouvir tão somente a tua voz. Calamos agora toda voz do inimigo que tente de alguma forma paralisar, enganar, que tente de alguma forma, com alguma seta, com alguma flecha, com algum pensamento, atrapalhar de eu ouvir a tua voz, a voz divina, Pai. Eu calo a voz também do meu eu, do meu raciocínio lógico. Eu calo a voz dos meus pensamentos. E agora, Pai, eu te peço, fala comigo. É a tua voz que eu preciso ouvir. No nome de Jesus, amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte. Pode sentar. Que alegria. Obrigada, meninos. Que alegria estar com vocês aqui. É sempre uma alegria quando a gente vê que o povo de Deus recebeu o convite que o Espírito Santo fez para ele. Estamos começando essa série, Feridas que Marcam, Amor que Transforma. Gente, todos nós, eu posso dizer que todos nós, em algum momento da vida, foi machucado, foi ferido. E essas feridas, as feridas emocionais, as feridas da alma, elas são diferentes das feridas físicas. As feridas físicas, assim que você se fere, automaticamente, é um processo automático, fisiológico. Ela começa a um processo de cicatrização. Na alma não é assim. Não é assim que funciona na alma. A ferida da alma, ela só cicatriza se você trouxer ela para a luz, para ser exposta, para ser cuidada, tratada, curada pelo Espírito Santo de Deus. Lorena, mas o tempo também não resolve. O tempo não cura as feridas da alma. Essas feridas vão estar lá, guardadas, soterradas, camufladas, vai estar aqui escondidinho. Mas enquanto você não encarar, elas continuarão aí, dentro de você, de forma muito ativa. E hoje, o que é que nós observamos? As pessoas vivem em um modo rotina essas que muitas vezes acabam anestesiando essa alma. Só que essa pessoa, ela não resolveu as demandas dela. Emocionalmente, ela continua sangrando por dentro. Estão feridas, mas continuam funcionando como se nada tivesse acontecendo. Estão lá sangrando como se fosse uma hemorragia, mas continuam sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Só que essa rotina, gente, essa anestesia da rotina não cura, não resolve, apenas vai adiando até chegar um colapso, até chegar o pior que nós vamos mostrar durante essa mensagem. Então nós precisamos, gente, entender uma verdade espiritual. O que foi que eu falei para vocês? Que as feridas da alma, enquanto nós não expusermos ela, não trouxermos ela para a luz, não tem cura. Lorene, por que você diz isso? Porque quem vai lhe curar, quem vai curar a sua alma, não sou eu como um conselheiro, eu sou apenas uma instrumentadora do processo. Quem vai curar a sua alma é o Espírito Santo de Deus. E Deus, gente, está na luz. Deus
Deus está na verdade. E se Deus está na verdade, se Deus está na luz, quem é que está na escuridão? Os demônios. Os demônios é que estão na escuridão. Na dor que está lá, oculta, nas feridas não tratadas, nas mágoas cultivadas, nas partes emocionais que está lá, silenciosa, sem ninguém topar, e você achando que está tudo bem. E aí sim, a alma ferida, ela se torna um campo de atração para a influência de demônios, de espíritos. Espírito de rejeição, espírito de morte, espíritos de religiosidade. Gente, todas as formas que vocês imaginarem de demônios atacam pessoas que estão sangrando por dentro, que estão sangrando no seu interior. Está dando para entender? E isso, se você prestar atenção, na semana 1 tem escrito assim: feridos que ferem. O que é que vem acontecendo ao longo do tempo? Uma pessoa ferida vai passar essa ferida para outra pessoa. Os feridos ferem. E isso vem passando de geração em geração. Hoje nós vamos entender porque a Bíblia fala de gerações corrompidas. Porque muitas vezes o inimigo usa feridas que nunca foram curadas por essa pessoa, dessa família, e perpetua esse padrão de destruição na família, de geração em geração. Eu falei pela manhã, eu fiz quase um pedido de súplica, de clamor, diante dos pais que estavam aqui pela manhã. Pai, mãe, você pode ser aquele que vai estar propagando a ferida na vida do seu filho, se você não encarar as suas próprias feridas. Enquanto você se dá o luxo de não encarar, não gosto dessa história de cura e restauração, não tem problema, sabe quem vai pagar isso? Seus filhos. Aquilo que você não resolve, quem vai ter que resolver é a próxima geração. O filhinho agora está crescendo com um paizinho ferido e ele agora está sendo o ferido. É assim, gente. Perpetua. Aí você vai olhar a criança, como essa criança é assim? Você olha para o pai, é igualzinho. Quantas vezes a gente vê crianças tendo comportamentos, quando a gente observa, é filho de fulano. Passa de geração em geração, porque o pai ou a mãe se deram um luxo. Eles pensam que talvez a herança é só dinheiro. A maior herança que você pode dar ao seu filho é uma geração saudável. É tirar de você as suas próprias feridas e dizer: meu filho, hoje minha alma está curada, minha alma está saudável, eu estou lhe dando o meu melhor, do meu interior, não do meu bolso, e sim do meu interior. E a gente vai ver essa perpetuação. Não acredita? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios capítulo 30, versículo 11. Diz assim a palavra: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas e os seus dentes da mandíbula como faca, para devorar os pobres da terra e os necessitados dentre os homens.
Amém? Ele falou aí de 4 gerações, que vai perpetuando isso para outras gerações. Quem escreveu o capítulo 30 de Provérbios? Um profeta chamado Agur. Agur não é muito conhecido, só fala-se de Agur nesse momento aí da palavra. Não se fala em Agur em nenhum outro momento. Ele é um profeta, que a gente chama, né, seria os profetas ali, não muito conhecidos, menores, mas cheio de discernimento, com muita sabedoria. E ele nos mostra aqui nessa passagem, na parte de 11 a 14, exatamente a condição humana. Ele fala da condição humana, do orgulho espiritual que o homem tem e do distanciamento, o distanciamento da verdadeira sabedoria. Então preste atenção, gente, que do verso 11 ao verso 14 é um raio-x de uma geração ferida que fere. É o raio-x. É exatamente uma parte que vai mostrar um ciclo espiritual, um ciclo emocional de decadência que se repete de geração em geração. Tá dando para acompanhar, gente? Esses versículos, gente, são um alerta sobre o que é que acontece, quais são os efeitos de uma alma doente. Ou seja, uma alma que nunca foi o quê? Curada. E aí ele mostra numa sequência que nós chamamos de ciclos. E aí vai vir agora os ciclos que eu vou destrinchar para vocês. É o ciclo que nós chamamos de ciclo das feridas. E a primeira parte desse ciclo é onde tudo começa. Lorena, eu recebi de meus pais algo não foi muito bom. Eu recebi de outra figura de autoridade que não foi muito bom. Então, começa essa primeira etapa aqui. A abertura da ferida. Versículo 1 diz assim: existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam a sua mãe. Quando é que tudo começa? Dentro de casa, no seio familiar. Quando o coração é ferido por uma disfuncionalidade dos nossos pais, seja por um pai ausente, seja por um pai abusivo, seja por um pai indiferente, nasce a ferida da rejeição. É a primeira parte desse ciclo. E essa dor, gente, se ela não for curada imediatamente, preste atenção. Esse é o X da questão. Porque se nós conseguirmos curar imediatamente isso aí, resolvia. Lembra daquela história? A gente não tem o que fazer com que para impedir que as pessoas nos machuquem. Mas eu posso me comportar diferente a partir dessa machucadura. Mas o problema é que as pessoas não percebem isso que eu vou estar falando como um ciclo. Então a primeira parte chega, o ataque, a ferida, a rejeição, o trauma, seja lá o que for. E aí se esse trauma não é curado em Deus, com a ajuda de pessoas, essa pessoa entra no processo que nós chamamos de rebelião. Começa a gerar uma rebeldia, raiva, muitas vezes até inversão de valores. E isso tudo seja passivamente ou agressivamente. Porque entenda, tá, gente? Nem toda rebelião é uma rebelião agressiva. Tem gente que é rebelde, mas é um rebelde passivo. Mas seja passivamente ou um rebelde agressivo,
A pessoa faz o quê? Abraça aquela verdade da rejeição. Abraça aquela verdade do trauma. Ou seja, ela abraça a mensagem oferecida. E a ferida é formada. E estaria tudo bem se resolvesse logo, mas não resolve. A pessoa é machucada e não entra imediatamente o perdão. E aí o pastor Cote fala, né? Ele faz uma equação sobre isso. Rejeição menos perdão é igual a rebelião. Rebelião junto com essa rejeição forma uma ferida. E essa rejeição é exatamente essa experiência dolorosa. E que se não ocorre é o tal do perdão, a dor não cicatriza, gente. A dor vai continuar viva, latejando. Entenda, gente, preste atenção. Entenda uma coisa que eu quero até falar isso para ela amanhã. Lorena, você está falando dentro de que ambiente? Eu estou falando dentro da alma de vocês, tá? Nós estamos dentro de um compartimento chamado alma. Estou falando da alma de cada um de vocês. E essas pessoas rebeldes, essas pessoas que têm esses comportamentos, invariavelmente estão buscando, estão clamando tão somente amor. Lembra da história que era por conta da ausência dos pais? Da disfuncionalidade dos pais? Elas só queriam ser amadas. Quando você vê pessoas muito rebeldes que se manifestam de diversas formas, como é que você quebra esse ciclo? Amando ela. Lorena, qual é a raiz espiritual dessa história? Um espírito chamado de Moloque. Quem é Moloque, gente? Moloque é o espírito que está por trás dos sacrifícios infantis desde a época do Antigo Testamento. Veja lá depois, Levíticos 18, 21. Desde essa época, Moloque, ele captava. Lembra que você muitas vezes em sacrifício eram dados os próprios filhos para esses deuses. E hoje, a geração de hoje, esse espírito ainda atua. Toda criança rejeitada, toda criança abandonada é recolhida por esse espírito chamado de Moloque. E Lorena, ele atua, ainda hoje atua, destruindo a relação do pai com o filho e do filho com o pai, gerando órfãos de pais vivos, órfãos emocionais, abandonados, com a identidade toda confusa, toda destruída. E essa entidade, gente, separa pais de filhos. E na hora que ele separa os pais dos filhos, ele entrega a esse espírito, jogando esses filhos para a rua. Por isso que é chamado de moleques. Nunca chame seu filho de moleque. Você está dizendo que ele é filho de Moloque. Moloque é o espírito que está por trás dos sacrifícios dos filhos. Isso tudo começou aonde, gente? Esse é o primeiro estágio, é a abertura da ferida. Isso tudo começou com a separação, com a disfuncionalidade dos pais. Quando a honra é quebrada, ocorre a abertura de um portal espiritual. E você começa a atrair maldição para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a sua família. E Lorena, como é que eu resolvo isso? Pelo amor de Deus, que história é essa? Como é que eu resolvo esse cenário? Como é que eu resolvo essa situação? O que foi que eu falei para vocês? Foi atacado, tem que entrar primeiro o que? Logo, imediatamente, o perdão.
Por isso que a gente fala tanto, tem problema, coloque na mesa. Tem problema, traz para a luz, conversa. Porque se você conversa, você não dá espaço para demônios atuarem. Porque entenda, tá? Lorena, mas demônio não vai atuar em mim, eu sou de Cristo. Não é sobre isso. Se você tiver ferida emocional aberta, você é um ambiente propício para o demônio agir na sua vida. Mesmo você sendo de Cristo. Lembra da mulher encurvada? A mulher encurvada, ela era filha de Abraão, crente como nós. E encurvada por muitos e muitos anos. E quando foi retirado o demônio dela, ela se consertou. Então não é sobre você ter aceitado a Jesus, é você limpar o seu coração. É sobre você limpar a sua alma. Porque do mesmo jeito como eu falei que Deus está na luz, o demônio está nas trevas. E quanto mais você deixar as questões do seu interior escondidas, mais você é um portal para ele agir na sua vida e através da sua vida. Amém, gente? E aí vem a pergunta: como é que você tem se comportado com essas figuras de autoridade? Você tem honrado seu pai? Você tem honrado a sua mãe? Ou você tem tratado eles com desprezo, com ressentimento? Como é que você tem se comportado com o seu chefe, que é uma figura de autoridade sobre a sua vida? Como é que você tem se comportado diante do seu líder espiritual, que é uma figura de autoridade sobre a sua vida? Às vezes as pessoas vivem debaixo de maldição e não entendem. Lorena, eu não estou no pecado. Mentira, você está no pecado. Você não perdoou o seu irmão. E aí, o seu coração é um ambiente altamente propício para ataques demoníacos. Segundo estágio, espiritualização da ferida. Isso aqui acontece muito em ambientes como esse. Você começa a maquiar a sua dor com a religiosidade. Versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Esse estágio, gente, mostra uma pessoa que começa a mascarar as dores emocionais, as feridas emocionais. Mas lembre que enquanto não for curada, não for tratada, essas feridas vão começar agora a se esconder por trás de máscaras. E uma das principais máscaras usadas, principalmente para o crente, é a máscara da espiritualidade. Glória a Deus, aleluia, eu oro, eu jejuo, eu tenho vida com Deus. E a ferida lá sangrando. Deus deve dizer: meu filho, Jesus, o seu irmão, disse que era para perdoar 7 vezes. E você não quer perdoar uma? Como é que você diz que me ama se você não ama o seu irmão que está aí do lado? É assim, gente. Então são aquelas pessoas que começam a justificar, começam a racionalizar e vai maquiando as emoções. E muitas vezes maqueia com comportamentos religiosos, trejeitos religiosos, mas nunca permitiu que o Espírito Santo de Deus penetrasse nessa ferida para colocar a rifocina do céu e curar essa alma. E a sujeira está lá, escondida, mas mais ativa do que nunca, porque vai piorando. Toda ferida, quando não tratada, vai piorando. Lorena, qual é o espírito que está por trás disso? O espírito da religiosidade. Quem é o espírito da religiosidade? Aquele espírito dos fariseus, dos sepulcros caiados, como disse Jesus, que está lá em Mateus 23, 27. Diz assim: ai de vocês,
mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Mateus 23, 27. A pessoa finge pureza por fora, mas um coração endurecido, um coração que não se quebranta, um coração que não é ensinável. Tudo que fala, alguém vai lá e ele confronta, ele não aceita. E quais os efeitos colaterais, gente, disso? Quais os efeitos colaterais da religiosidade? Uma delas, a justiça própria. A justiça própria, gente, é o maior inimigo do temor de Deus. A justiça própria nos faz nos sentir autossuficientes, certo demais para sermos corrigidos. Quem é essa pessoa que quer dizer que eu estou errada? Quem é ela para dizer que isso aqui não é assim? É como se disséssemos: eu sou bom, eu oro, eu jejum. Quem é essa pessoa? E aí, gente, você está por conta própria. Você anula o temor, porque a pessoa ela se coloca num padrão melhor do que o próprio Deus. Porque se o Deus colocou autoridade sobre a sua vida, você tem que respeitar. Você tem que honrar, você tem que se submeter. Mas o orgulho, que eu vou falar já na sequência, mas essa máscara de religiosidade muitas vezes faz com que as pessoas comecem a se achar superiores. Superioridade, aí começa a criticar tudo. Entra num tal de uma prepotência. E aí, gente, o coração vai cauterizando. Ela está por conta própria já. E o final disso sempre é muito desastroso. Então essa segunda parte me mostra a religiosidade. É o segundo estágio da ferida emocional. Não basta a gente parecer limpo por fora. É preciso deixar Jesus lavar o seu interior. Deixar a mente ser lavada, deixar as motivações serem lavadas, deixar as intenções do seu coração serem lavadas. E se você parasse para pensar, se essas pessoas parassem para pensar, eu não sei debaixo de que elas acham que tem que esconder as feridas, porque a religião nos ensina a esconder, é bem verdade. Mas o Evangelho nos convida a expor para ser curado. Mas é religiosidade. Religiosidade é um estilo. Segundo estágio foi esse. Terceiro estágio: não cura, você não trata, não expõe, vai piorando. Aí agora a pessoa vai compensar as feridas com orgulho. Versículo 13 diz assim: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Esse é o processo da compensação da ferida. Se fosse numa ferida física, seria o processo infeccioso. É onde agora o orgulho entra em ação. O orgulho, na verdade, é a dor da ferida de forma agora explícita. Ou seja, aquela ferida, ela agora está irradiando para fora através do orgulho. E aí vem essa postura, uma postura arrogante, uma postura de competitividade. Mas na verdade, gente, preste atenção, todas as vezes que você observar pessoas que tendem esse ar de superioridade, querendo mostrar o que é, na verdade ela não se vê assim.
Ela se vê pequenininho, mas ela não quer que você veja ela pequenininho. E aí ela cresce, não aceita disciplina, não aceita repreensão, não aceita nem conselho. E aí ela cresce para mostrar que sabe. Mas por dentro é altamente insegura. Aqui a ferida, gente, vem com a máscara da autossuficiência. Parece ser forte, eu sou forte. Mas na verdade, como eu falei, é justamente uma posição, uma máscara para esconder o que tem por trás. Entenda, gente, todo orgulhoso, ele usa desse artifício como proteção emocional. Ele tenta esconder a dor de quem foi humilhado, de quem foi ferido, de quem foi machucado. Ele está gritando por dentro, mas ele tem que mostrar outra coisa. Então o orgulho, a soberba, a vaidade, na verdade é só tão somente a casca da ferida. E onde existem feridas, pode ter certeza que se você não tratar, isso está acontecendo dentro de você. Se você pensar isso dentro de um ambiente de igreja, isso é terrível. Eclesiasticamente, vamos dizer assim, isso traz uma terrível desorganização para o corpo de Cristo. Você quer ver atrapalhar o funcionamento de um ambiente como esse? São pessoas feridas que não querem serem restauradas. São aquelas pessoas que posição, liderança, eu quero um título de líder, eu quero uma função de líder, passa a ser mais importante do que a própria função. O poder passa a ser muito mais importante do que a autoridade que aquela pessoa tem. Meu Deus! E ela acha que está tudo bem dentro da alma dela. É uma guerra o tempo todo, querendo, eu quero isso, eu quero, porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu presto. Quando na verdade, Deus só quer que você sirva de bom grado, de coração aberto pela gratidão do que Ele fez na sua vida. Não é sobre cargo, é sobre serviço. E aí essas pessoas erradas, em posições erradas, com vocações inadequadas, começam a fazer um estrago em um ambiente desse. Isso aqui não é meu, isso aqui não é da pastora Jussiara, isso aqui é do Senhor Jesus. Respeita essa casa. Isso tudo por conta de um orgulho ferido. E as pessoas que são certas, que estão fazendo aquilo que Deus mandou, vocacionadas, saem como erradas da história. Quando você troca, gente, a submissão pela soberba, a submissão pela vaidade, a submissão pelo orgulho, você vai para um lugar de necessidade, você vai para um lugar de orfandade, sofrendo perdas. Você é filho e filho amado do Senhor. Você perde a sua identidade quando você compete. Pare de competir e viva a sua real identidade. Você sabe por que a unidade é tão difícil, seja em qualquer ambiente? Porque ela exige humildade. E as pessoas não conseguem ser humildes. Porque é uma guerra interior, sempre querendo ser melhor do que outro. Tem um espírito, Lorena disso tem. Chama-se Baal Zebub. É um espírito associado à vaidade, à aparência, ao controle. Esse espírito, ele se alimenta de performance espiritual. É o tempo todo a pessoa ali competindo entre pessoas do trabalho, competindo entre pessoas do ministério, competindo o tempo todo. Com orgulho disfarçado, inclusive de zelo. Não, eu faço isso porque eu tenho muito cuidado
com esse lugar. Nós precisamos entender de uma vez por todas, gente, que orgulho não é força. Orgulho é o que está saindo para fora de uma ferida que não foi tratada. E a palavra diz lá em Tiago 4:6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A cura começa quando deixamos de competir e passamos a amar, e passamos a cooperar, e passamos a servir em amor. Amém, gente? Sem precisar provar nada para ninguém, sem precisar ter razão o tempo todo, sem precisar ser visto. Eu apenas sirvo porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei quem eu era. E eu sei que foi Ele que me colocou aqui nesse lugar. Você não precisa ficar querendo mostrar aquilo que você não é. Você precisa ser. Então somente. E por último, o último estágio da ferida. Aí é a pior. Aí acabou. Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas. A alma ferida que não foi curada vira uma arma. O ferido fere. Agora, por conta da amargura, daquele ressentimento, sentimentos e ressentimentos e mágoas que não foram tratadas, tudo isso agora vem para fora com palavras afiadas. Palavras destruidoras, sejam elas explícitas, sejam elas aqui, ninguém está sabendo, mas eu estou destruindo a sua reputação. É isso que as pessoas feridas fazem. Elas começam a falar do outro, querendo destruir a reputação do outro, com críticas, com fofocas, com julgamentos, com maldições. Passam a usar a própria boca para destruir o outro, para sangrar, fazer ferir o outro. A maledicência, gente, vem exatamente desse orgulho traumatizado. O orgulho, ele vai crescendo através dessas feridas e agora vai vir para fora com a maledicência. E a maledicência é exatamente o quê? É você ser mau. É você difamar o outro. É você caluniar o outro. É você injuriar o outro. O bispo J.B. que fala isso. Eu conheci muita gente boa nessa vida. Ele fala muito isso nas pregações dele. A última dele, inclusive, fala muito sobre isso. Eu conheci muita gente boa nessa vida que amargou, que azedou, que ficaram maus. Porque quando deveriam ser tratados, curados, restaurados, eles não permitiram. E isso foi crescendo dentro do coração. E entenda, a amargura é um veneno. E esse veneno mata primeiramente a própria pessoa. Um quadro de amargura crônica, gente, não tem como. Vai vir maledicência. E isso ele usa, né? A palavra diz lá em Provérbios 18:21. A Bíblia fala: a língua tem poder para a vida e para a morte. Só que ela está sangrando tanto que ela agora usa da própria língua para a morte dela. Aquilo que você está falando do outro, isso está criando em você uma armadilha para lhe matar. Aquilo que você começa a fazer mal para o outro por causa das suas feridas, vai ser usado contra você mesmo. Está dando para entender, gente? Qual é a raiz espiritual da maledicência? É um espírito de morte. Um espírito que vai matar, vai destruir. A língua destrói com palavras negativas,
com condenações, com sarcasmos, com ofensas. Ele leva pessoas a matar as relações. Ele leva pessoas a matar a autoestima do outro. Ele leva a pessoa a matar a reputação do outro. Porque não quer, Lucinha, tratar a alma. Aí é mais fácil eu falar do meu irmão e destruir a reputação dele, em vez de eu chegar para o meu irmão e dizer: meu irmão, o que foi que aconteceu? Por que nós estamos assim? Aí você pega um caminho muito ruim. Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo: como é que estão as suas palavras? Elas estão curando o outro ou elas estão cortando o outro? Elas estão levantando, exaltando, honrando o outro, ou elas estão destruindo? Entenda, a depender da sua resposta, é caminho de bênção ou caminho de maldição para a sua vida. Lorena, eu entendi. São 4 estágios: abertura da ferida, religiosidade, entra a parte aí depois do orgulho, e por último, essa que acabamos de falar, que é a da morte, a da língua, da maledicência. Como é que eu curo isso, Lorena? Me ajuda. Entenda, o foco nunca vai ser demônio. Demônio na nossa vida é colateral. Você nunca vai ver, eu particularmente, e a linha, né, do pastor Cote, não estuda. Existem estudos de demonologia, mas não é o nosso foco da nossa vida, porque uma alma curada, o demônio não tem como lhe atacar. Ele vai olhar para você: o que é que eu tenho de acusar? Não tem. Eu quero usar você para machucar o irmão, mas eu não consigo. E aí é vida abundante. Aí pode abraçar, como diz, correr para o abraço. Aí a vida abundante vem, a vida Zoe vem. Então, o foco não é o demônio. O foco é interromper esse ciclo de dor na sua vida. Existem influências espirituais? Existem, claro que existem. Mas não adianta eu expulsar o demônio. Esse demônio vai voltar. Eu preciso curar aquilo que abriu a porta para eles. Demônios eu expulso, ferida eu curo. E o nosso foco não é ficar o tempo todo: vá, está amarrado, expulso em nome de Jesus. E não é isso. Você vai expulsar 100 vezes e vai voltar 100 vezes. Porque a sujeira da alma continua. Se nós deixarmos esse papel aqui por 30 dias, vai dar bicho. Vai dar bicho, ambiente sujo. Atrai bicho. Eu preciso limpar. Eu preciso limpar tudo. Porque o demônio não tem com que se apegar. Por isso precisamos, gente, ir muito mais profundo. Eu preciso tratar a raiz de tudo isso. E essas raízes, muitas vezes vai começar de lá de trás. E como é que eu faço, Lorena? Então vamos lá. Tudo começou aonde, gente? Foi na família. Então eu preciso restaurar os vínculos familiares. Primeira coisa, não adianta. Não queira vida abundante e começar por outro lugar, a não ser por aí. Malaquias 4:6, ministério louvor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra em maldição. A maldição que prende uma geração, ela pode ser quebrada com o quê? Com reconciliação, com honra. Exatamente, gente. Se é no ambiente familiar que vocês foram machucados, é no ambiente familiar que vai iniciar a cura de vocês. E entenda, não é sobre ter razão.
Pelo contrário, é sobre você ter coragem de amar primeiro. É sobre você ter coragem de perdoar primeiro. É sobre você ter coragem de restaurar primeiro. Pare de querer ter razão em tudo. Mas Lorena, meu pai me abusou, sim, mas Deus lhe resgatou. Você está aqui numa tarde como essa, ouvindo essa palavra de cura, e Deus está dizendo: deixa eu entrar nesse coração e colocar o meu bálsamo curador aí nesse lugar. Mas para isso precisa ter exposição. Precisa eu trazer para a luz. Porque enquanto estiver escondido, o inimigo opera. E quando você traz para a luz, Deus opera. Amém, gente? Eu falei para vocês de 4 ciclos. Vou falar. Primeiro ciclo, abertura da ferida, amém? Como é que eu curo isso? Eu feri, foi ferido. Eu vou lá e perdoo. Perdão, perdão. Eu preciso liberar um perdão de forma intencional. Mas Lorena, eu não estou sentindo de perdoar. Não é sobre sentir, é mandamento. Você decide perdoar. Você decide honrar seu pai e sua mãe, apesar das falhas deles. Não é sobre perfeição. Eles deram o que eles puderam dar. Mas vocês agora, diante de uma oportunidade como essa, vocês têm condição de fazer totalmente diferente para a geração de vocês. Eu falei de manhã, 80% aqui tem filhos. Não pense no legado dos seus filhos, na herança dos seus filhos, tão somente do ponto de vista financeiro, mas principalmente de cura da sua alma. Se comprometa com seu filho e dizer: meu filho, eu vou entrar nesse processo por você, porque eu não quero que as feridas que me atingiram, que me paralisaram, que estão estragando a minha vida, meus relacionamentos, você viva a mesma coisa. Segundo ponto, a religiosidade. Como é que eu curo isso? Eu preciso agora me vulnerabilizar, trazer para a luz. Enquanto o religioso quer esconder, aquele que quer a cura precisa se expor, precisa se vulnerabilizar, precisa se quebrantar de forma verdadeira. Peça a Deus, diga assim: Espírito Santo, me ajuda, Senhor, revela para mim qual é a área que eu ainda estou tentando esconder, qual é a área que eu ainda estou vivendo por aparência. Me ajuda, Espírito Santo, me mostra. Me permita, Senhor, que eu seja curado. Me permita, Senhor, me mostrar a verdadeira face do Senhor na minha vida. Não de ouvir mais falar, mas realmente ter um encontro com o Senhor. Terceira etapa, terceiro estágio. Compensação através do orgulho, né? Como é que eu curo isso? Com humildade. Como é que eu curo isso? Com submissão saudável. Reconheça que você não precisa provar algo para ninguém mais. Quanto mais você quer me provar, mais você me prova que você está com dores não resolvidas. Submeta-se. Humilhe-se. Você tem pastores, vocês têm tutores, vocês têm líderes, vocês têm autoridade sobre a sua vida. Submetam-se a eles. Humilhe-se para quebrar o orgulho. E por último, a maledicência. Você está usando a língua para trazer maldição para a sua vida. Você agora vai parar com isso, acabar com esses acordos. Você vai se arrepender das palavras malditas
vai cancelar acordo de maldição feito pela sua boca. Ah, nunca mais eu confio em ninguém. Ah, nunca mais eu vou ser assim. Não! Coloque palavras de vida na sua boca. Coloque palavras de cura na sua boca. Coloque palavras de reconciliação na sua boca. Coloque palavras de esperança na sua boca. E nessa tarde, o Espírito Santo quer, juntamente com você, acabar com esse ciclo de feridas e iniciar um ciclo de restauração na sua vida. Hoje, coração de filhos serão restaurados aos seus pais. Hoje, palavras que antes matavam vão ser substituídas por palavras que curam. Hoje, os problemas vêm para a luz. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por nos revelar essa verdade, Pai. Eu sei que o Senhor ama esse povo aqui. E a maior prova disso é que o Senhor os trouxe para esse lugar e preparou essa mensagem para eles receberem. Muito obrigada pelo seu amor. O Senhor não desiste de nós. Muito obrigada, meu Deus. Então ora comigo. Senhor Jesus, hoje eu reconheço minhas feridas. Eu me recuso a perpetuar a dor que recebi. Eu perdoo e eu decido honrar. Eu desfaço toda máscara religiosa. Eu renuncio à competição, à altivez, à maledicência. E eu quebro, no nome de Jesus, que o Senhor invada os porões da minha alma. Que o meu coração seja limpo, meu espírito seja renovado e minha boca consagrada para abençoar. Conversa